O Supremo Tribunal Federal está anulando decisões da Operação Lava Jato, aquela montada para derrubar Dilma e prender Lula. A Operação Lava Jato foi tramada no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, cooptou setores do Judiciário brasileiro e a Polícia Federal, que por sua vez é treinada pelo FBI. Mas ela fez mais do que isso. Ela atacou a maior empresa brasileira, a Petrobras, e as grandes empresas de engenharia nacional que estavam realizando importantíssimas obras de integração latino-americana, como o Porto de Mariel, em Cuba, a Orinoca, na Venezuela, e os gasodutos na Argentina. Os prejuízos foram imensos. Mais de 4 milhões de trabalhadores desempregados, mais de 200 bilhões de reais em perdas e paralisação produtiva. Foi uma guerra econômica sem infantaria. Tal como a Nicarágua exige indenização pelos ataques terroristas sofridos nos anos 80, também o Estado brasileiro e as empresas têm o direito de reivindicar indenização pelas gigantescas perdas sofridas. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesul. Uma grande satisfação esse nosso novo encontro. Hoje buscando entender um outro aspecto da conjuntura brasileira, porque recentemente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, baixou uma sentença que anula várias das decisões, importantes decisões, adotadas pela Operação Lava Jato, inclusive aquelas que revitalizam empresas, podem revitalizar empresas que foram afetadas pela Operação Lava Jato, que causou enorme prejuízo à economia brasileira e principalmente aos trabalhadores. Cerca de 4,4 milhões de trabalhadores perderam seus empregos formais diretamente, isso fora os efeitos indiretos, que são muito grandes. Esse é o aspecto que nós vamos aqui hoje tratar com o Fausto Augusto, economista, diretor técnico do DIEESE, Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicas, a quem dou as boas-vindas, agradecendo muito por estar aqui conosco em Latitude Brasil. Muito obrigado. Boa noite, Beto. Boa noite a todos que nos assistem. Fausto, a América Latina inteirinha sentiu que a Operação Lava Jato, na verdade, era uma espécie de sabotagem até a própria integração latino-americana, já que o Brasil, pelo peso da sua economia, pela pujança da sua economia, tem capacidade de oferecer uma série de projetos que pavimentam essa integração. O que você poderia nos dizer inicialmente desse aspecto conjuntural maior? Bem, de alguma forma, as decisões que a Suprema Corte aqui do Brasil tem tomado em relação à Lava Jato e tudo que vem sendo discutido vai demonstrando o quão a operação ela estava enviesada, no mínimo, né, para dizer. Ou seja, ela tinha uma intenção que nós não sabemos muito bem quais as razões, né, porque não temos essa condição de saber o que está por trás das decisões, tanto dos procuradores quanto do então juiz Sérgio Moro, mas claramente se colocou que ela tinha uma parcialidade e que, de alguma forma, essa parcialidade tinha claramente uma movimentação que significava, de um lado, impactar diretamente um governo, né, o governo do presidente Lula, depois da presidente Dilma, aquele movimento, e segundo, de alguma forma, impactar diretamente a principal empresa estatal brasileira, né, e que, de alguma forma, financiava grandes projetos de infraestrutura no Brasil, mas não só no Brasil, na América Latina como um todo, inclusive em países da África e etc. Quando você olha para essa sistemática, você vê que ela tinha algumas intenções. E no meio disso, ela também atingiu toda a cadeia da grande construção, a gente chama as condições de obras pesadas, né, as grandes construtoras brasileiras, que também se lançavam no mercado da construção civil internacional. De alguma forma, o que a gente assistiu é que a Operação Lava Jato ela impactou diretamente a capacidade do Brasil enquanto país, né, do ponto de vista econômico, de se lançar em grandes projetos para além do próprio Brasil, mas também para o exterior.
Quais são os números que você poderia nos apresentar? Porque a gente sabe, por exemplo, que só de empregos formais perdidos, a nota técnica do Diese, que eu estava estudando, fala em 4,4 milhões de trabalhos formais perdidos. Mas e além disso, que outros números há? Bem, além dos 4 milhões e 400 mil postos de trabalho que deixaram de ser gerados a partir da Operação Lava Jato, ela teve um impacto aqui na economia brasileira da ordem de 3,6% do PIB. Ou seja, o Brasil deixou de crescer o equivalente a um crescimento de um ano robusto, né? Ou seja, Caramba, crescimento cara. próximo a 4%. Né? Vamos lembrar que a média de crescimento do Brasil, por exemplo, nos últimos 20 anos é de 2%. Sim. Então, é como se o Brasil tivesse perdido 2 anos de média de crescimento na sua economia. É bastante coisa, né? Além disso, ela impactou diretamente a arrecadação de imposto, né? A Lava Jato falou muito aí que conseguiu recuperar cerca de 2 bilhões e etc., mas só de imposto significou 47 bilhões e meio que o governo deixou de arrecadar, né? E do ponto de vista de dinheiro circulando na economia por conta de salários, né, desses 4 milhões e 400 mil empregos, isso significa cerca de 85 bilhões de reais que deixaram de circular na economia. Então, o impacto é um impacto bastante grande. Mas não é só um impacto financeiro, viu, Beto? Uma das questões que para nós é muito sistemática, é muito importante, e que nós já estamos sentindo muito problema agora, em especial com o lançamento do novo PAC, etc., é que nós tivemos uma desnacionalização do nosso setor de construção civil, em especial em obra pesada. As grandes empresas brasileiras, elas, de certo modo, foram fortemente atingidas por isso. Não é um processo de recuperação rápida, como as pessoas muitas vezes imaginam, porque as grandes equipes de engenharia, elas foram todas desmontadas. Você não forma, você não remonta equipes de engenharia tão rápido como você possa imaginar, e que de alguma forma o Brasil vai levar algum tempo para poder se reconstituir. É claro que outras empresas novas vão surgir, algumas vão conseguir se recuperar, mas não é um processo rápido, né? É um processo que a gente vai assistir. E no meio de tudo isso, é claro que nós estamos no meio de uma competição internacional bastante grande. Vamos lembrar que essas empresas, elas não trabalhavam e não estavam com investimentos e obras somente no Brasil, estavam na América Latina como um todo, na África, estavam inclusive em Miami, estavam inclusive com obras nos Estados Unidos. Então, tudo isso foi desconstruído com a Operação Lava Jato. E agora é um processo novo de tentar recuperar algo que a gente perdeu. E, de alguma forma, no caso da Petrobras, o que a gente assistiu é uma perda, inclusive, muito maior, porque a partir da Operação Lava Jato inicia um projeto que a direita aqui no Brasil chamou de desinvestimento, mas que na verdade foi vendas reais de ativos, né? E que a Petrobras basicamente ela foi sendo induzida a deixar de ser uma empresa que investe em tecnologia, uma empresa de energia, para ser uma mera exploradora de óleo cru. Isso foi bastante grave, ou seja, o processo também de recuperação da Petrobras é um processo que está em andamento, mas ele certamente vai levar tempo para minimamente chegar a ponto que nós estávamos naquele período. Nesses impactos devastadores, você mencionou aí a desnacionalização. É claro que também houve privatização, né? No caso da Petrobras, muitos ativos foram privatizados, internacionalizados também, mas eu te pergunto se isso pesa, por exemplo, na retomada do PAC hoje, porque o governo tem dito que o PAC será diferente daquele anterior, terá mais presença do setor privado, que é talvez mais inseguro, mais gera dúvidas, do que aquele anterior PAC, que tinha uma presença do Estado. O que isso significa? Sem dúvida, Beto, porque vamos lembrar que até as próprias construtoras, naquele período do primeiro PAC, para elas conseguirem, inclusive as garantias financeiras para efetivar as grandes obras, elas se consorciaram, né? O que significa? Não era só o Odebrecht que pegava uma obra, eram consórcios da Odebrecht, Camargo Corrêa, enfim, que construíam ativos muito maiores que possibilitavam não só efetivar a obra, mas mais importante do que isso, né, nesse tipo de contrato, que são as garantias reais. Essas empresas, elas estão muito, muito menores hoje.
Para você conseguir viabilizar consórcios daquele tamanho hoje, eu diria que é muito improvável que no curto prazo a gente faça isso. É bem provável que a gente assista a alguns movimentos dessas empresas ou de novas empresas nacionais que vão acabar se consorciando com empresas multinacionais, com construtoras de outros países. Até porque você vai precisar atrair, inclusive, investimento para isso. É bem provável que a gente assista a chegada de grandes construtoras chinesas, as europeias já estão, inclusive, aqui no Brasil. Então, você tem uma movimentação que, de fato, nós ainda não sabemos muito bem como esse mercado ele vai se reorganizar. A partir das grandes obras colocadas ali. Mas então é muito claro que você perdeu sim essa capacidade de produção, né, essa capacidade de construção que você tinha. É possível recuperar? Claro, é o que a gente espera, inclusive. Mas vamos lembrar que a condição no mundo já é outra, né, e a condição no Brasil é a mesma coisa. O Brasil vai ter que reconquistar, por exemplo, mercados que ele perdeu no meio do caminho. Ele perdeu mercados na América Latina como um todo, ele perdeu na África, ele perdeu, inclusive, em outros espaços de disputa que a própria Petrobras fazia. Então, e no meio de tudo isso, você perdeu inteligência, que eu acho que isso é o mais grave. Porque todo o resto, de alguma forma, você consegue ir acoplando, mas inteligência, né, inteligência e engenharia é algo que é um processo mais lento para. Muitos desses trabalhadores, desses especialistas, eles acabaram já estão em construtoras internacionais. Não é nem que eles estão perdidos pelo Brasil, que você chama e vai voltar. Não é assim. Em grande obra, nós estamos falando em especialistas que normalmente têm um passe alto no mercado. E muito provavelmente eles já estão alocados em outras grandes empresas. Trazê-los de volta vai ser um movimento bastante difícil. Se não trazê-los, você vai ter que formar outros. Então, e além de tudo isso, você tem que recompor os grandes grupos, né? Não é um engenheiro, nós estamos falando de uma equipe de engenharia. Tudo isso foi desmontado. Então, a gente tem um trabalho aí nessa reconstrução a partir do próprio PAC, que é claro que o governo trabalha e todos trabalhamos para que isso seja viabilizado o mais rápido possível, mas a gente sabe que não é bem assim. O impacto da Lava Jato vai ser sentido. É bom, importante um programa como esse, porque ele vai ser sentido e vai ser muito pouco falado, inclusive provavelmente pela mídia comercial aqui no Brasil, até porque ela foi uma das que apoiou muito a Operação Lava Jato, mas esse impacto é bastante sistemático, né? A gente vai assistir algo que muito provavelmente vai dificultar até o próprio andamento do PAC, como o governo prevê. Nós estamos captando aqui um pouco de incerteza, de interrogações quanto aos prazos dessa recuperação, né? Mas nós vamos fazer uma pequena pausa aqui nesse programa Latitude Brasil, que está discutindo hoje com o diretor técnico do DIEESE, Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicas, muito credenciado, muito renomado instituto que há no Brasil, no campo do mundo do trabalho, inclusive, que é muito importante. E vamos lembrar que estamos falando das perdas causadas pela Operação Lava Jato, que, por exemplo, atacaram fortemente a engenharia nacional, responsável por obras como o Porto do Mariel, em Cuba, a Orinoca, na Venezuela, gasodutos na Argentina, enfim, uma série de obras na América Latina que estão muito afetadas, dificultadas agora de serem retomadas. Voltamos já com Latitude Brasil. Latitude Brasil hoje conversa com Fausto Augusto, diretor técnico do DIEESE, analisando aqui as perdas causadas pela Operação Lava Jato, muito destruidoras para a engenharia nacional, e que agora, uma surpresa importante, a partir de uma sentença que vem da Suprema Corte do Brasil, que poderá, inclusive, revitalizar aquelas empresas que foram duramente afetadas pelo curso destrutivo, praticamente uma sabotagem internacional da Operação Lava Jato. Fausto, eu gostaria exatamente de ouvir de você. O presidente Lula já em diversos momentos mencionou
que a Operação Lava Jato era algo gestado de fora do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, ou seja, de lá para cá. E no momento em que há, inclusive, uma possibilidade de uma aliança entre o presidente Joe Biden e o presidente Lula, talvez não seria um momento propício também para se discutir que esses impactos negativos, esses prejuízos causados, fossem incluídos nessas contas para que os Estados Unidos também reconhecessem, como em outros momentos reconheceu com outros países, embora não tenha pago, as perdas causadas na economia brasileira pela Operação Lava Jato? Beto, interessante seria, mas eu acho muito improvável, né? Até porque, vamos, bem, o Biden está no meio de uma campanha eleitoral aí, que muito provavelmente vai ser uma campanha bastante dura contra o Trump. Então, tem muitas movimentações que tem muito mais a ver com a campanha eleitoral americana do que propriamente dito com essa relação tão, né, vamos dizer assim, pacífica e parceira com países da América Latina. Acho que nós temos aí um embate aí que a gente vai assistir e que, de fato, a gente vai poder saber qual vai ser a posição dos Estados Unidos pós-eleição. Acho que ali vamos lembrar que a Operação Lava Jato ela não nasce por dentro do governo Donald Trump, né? Se a gente for pensar, o governo naquele momento era um governo democrático, né? Democrata, Obama, né? governo Obama. Era Obama. Então, o Biden era o vice. esse olhar, acho que a gente tem que sempre olhar com bastante atenção, porque os americanos pensam a partir do interesse dos americanos. Isso a gente não tem muita dúvida. Como a gente não tem como provar, como a gente não tem nada que seja muito material para dizer que a operação foi gestada nos Estados Unidos ou que teve a mão dos americanos, é muito difícil a gente fazer esse tipo de afirmação. O que nós podemos olhar é que é muito estranho, né? É muito estranho que uma operação nasça num juiz de primeira instância, numa região não central, né? Não nasceu em Brasília, no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, que são teoricamente o centro econômico e político do Brasil, nasce numa cidade de Curitiba, a partir de um conjunto de procuradores também, procuradores ali, inclusive de jovens, né, do ponto de vista de carreira, e como é que essa operação de repente se transforma talvez no fato histórico aí da primeira metade do século XXI no Brasil. E mais, né? Ele não tem só impacto no Brasil, porque o modelo da Lava Jato ele se espraiou pela América Latina como um todo. Ou seja, esses chamados golpes judiciais a gente não viu só aqui, né? E a cada momento, aparentemente, aparece que ele vai refazer isso, né? E os jogos são muito parecidos. Então, eu acho muito difícil, porque mesmo a Operação Condor, né, que é uma operação que é muito mais conhecida e etc., a gente sabe que os americanos ainda sempre tateiam essa discussão. Então, acho que esse debate é um debate que a gente vai ficar muito mais para a história do que para a política internacional real. Né? Talvez daqui 50 anos, com a abertura dos arquivos, a gente possa saber alguma coisa um pouco diferente disso. Vamos lembrar, né, que a questão do Wikileaks colocou a nu o grampo da presidente Dilma. Né? Isso é um fato, isso é um fato. Isso a gente tem o dado, né? Isso já tem a informação, não só da presidente Dilma, como da Angela Merkel e outros líderes de Estado. É de se perguntar por que a presidente Dilma estava sendo monitorada, né, pelo governo americano e, ao mesmo tempo, se isso tem ou não ligações com tudo que vai acontecer depois. Agora, é muito claro, né, que o Brasil é um país importante na América Latina, é um país bastante importante do Hemisfério Sul, e na relação com os BRICS, né, o Brasil é um dos grandes países em desenvolvimento que está propondo e propunha antes, e agora o presidente Lula voltou a propor, uma nova ordem mundial. Em que os países em desenvolvimento precisam ter uma voz diferenciada nesse acordo aí que precisa ser estabelecido para o século XXI. Então, tudo isso está em jogo. Agora, é claro, né, a gente sabe também que o mundo ele é muito dinâmico. Ou seja, a Operação Lava Jato veio antes da pandemia, e a Operação Lava Jato veio antes da guerra da Ucrânia. Né? Então, cada período, cada momento histórico tem os seus inimigos, né?
Hoje, certamente, a América Latina está longe de ser um eventual inimigo para os americanos. Então, os russos voltaram a estar na ordem do dia muito mais do que o Brasil ou outros inimigos que eles precisavam construir naquele momento. Eu acho que a gente está agora num cenário diferente. Esse cenário diferente pode sim trazer vantagens. Vamos lembrar que uma parte importante, né, Beto, da industrialização da América Latina, não só do Brasil, ela vai acontecer ali no pós-guerra, né? Na Uhum. verdade, vai acontecer ao longo do processo da Segunda Guerra Mundial e logo em seguida no pós-guerra. Foi um período importante em que os próprios americanos tiveram um papel significativo, porque interessava para eles essa ampliação, né, da sua área de influência no momento ali de disputa da Guerra Fria, né, ao mesmo isso pensando pelo lado positivo, pensando pelo lado negativo, a partir da Revolução Cubana, o que a gente Sim. assistiu foi aí sim um patrocínio do governo americano nas chamadas ditaduras militares, aí nos golpes militares por toda a América Latina. Então a gente já viu ações muito diferenciadas do ponto de vista da ação dos Estados Unidos na América Latina. Agora, eu acho que nós temos que olhar um pouco para esse momento, tentar compreender como o jogo geopolítico está sendo jogado e ver como que os países da América Latina vão aproveitar do momento também geopolítico, porque o momento geopolítico é um momento complexo, né? De Perfeito. alguma forma, pode ser sim um caminho de oportunidade para a gente puxar novamente a discussão do desenvolvimento sul-americano. Essa análise muito importante que você fez me suscita a seguinte pergunta: em que momento, em que condições nós poderemos tirar vantagens dessa nova conjuntura internacional, já que deixamos de ser, aparentemente, os principais alvos, eles estão mais preocupados com os russos, com a China. Quem sabe isso possa significar algum espaço de manobra, por exemplo, até como Getúlio Vargas aproveitou num determinado momento para industrializar o país corretamente, né? Porque eu volto a te lembrar, Fausto, uma frase muito emblemática do Henry Kissinger, que disse: nós não vamos permitir um novo Japão abaixo da linha do Equador. O que você pode refletir conosco sobre isso? Bem, os nossos momentos de crescimento econômico e relativamente pujante, né? Ele teve muito baseado em alguns momentos que a preocupação da geopolítica global não estava muito na América Latina. Foi os períodos que nos permitiu pensar o nosso desenvolvimento de maneira independente, né? Não que fosse independente porque nós estamos separados do mundo, mas que não tinha nenhuma grande influência nem para cá nem para lá. Eu acho que isso foram momentos importantes na América Latina como um todo. É claro que o cenário de globalização mudou, é claro que as vinculações são muito diferentes hoje, mas de alguma forma o embate, uma chamada nova Guerra Fria aí, que nós não sabemos se vai ser esse nome, mas enfim, entre Estados Unidos e China claramente está colocada, a disputa por mercados, a disputa por influência política e geopolítica está dada. Nós não sabemos o que vai sair dessa guerra da Ucrânia, do ponto de vista desse olhar para com a Rússia. É muito difícil, porque se a gente está falando de Guerra Fria com a China, nós estamos no meio de uma guerra quente, né? De certo modo, entre a OTAN e a Rússia, né? Ali no meio da Europa, algo bastante novo, né? Para você pensar a geopolítica. Então, pode ser sim um ambiente de oportunidade. Mas eu diria, viu, Beto, que para nós, até mais do que isso, a grande oportunidade está na discussão climática. A discussão climática, ela reposiciona a questão econômica e geopolítica, porque o norte pegou fogo recentemente, né? Se você olhar, isso é um dado de realidade, né? Muitos questionam se é, se não é. Eu falo, gente, mas pegou fogo, né? Efetivamente, as cidades pegaram fogo. É uma coisa muito difícil de a gente verificar, né? E a gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul as inundações e etc. A discussão climática, ela reposiciona porque boa parte ainda dos ativos naturais estão nos países em desenvolvimento. E na América Latina isso é bastante importante, né? A Amazônia tem um potencial significativo nessa discussão. Além disso, toda a discussão energética passa, de alguma forma, pelos países abaixo do Equador.
Então, toda a discussão eólica, toda a discussão solar vai passar por algum motivo por aqui. Nós temos Biomassa também. biomassa, a própria questão das águas, né? A questão da posse da água doce é algo bastante significativo. Tudo Mas o isso problema é que estão privatizando, né? No caso brasileiro, da energia. estão privatizando e se não tomar cuidado, a gente vai. Muita gente lembrou, né? Tem lembrado da discussão da presidenta Dilma falar em exportar vento, né? E realmente nós estamos começando efetivamente um processo de produção e exportação de energia eólica, que é uma forma de exportar vento, né? Por meio da eletrólise e da exportação do hidrogênio. Agora, como é que isso vai ser feito? Isso sim, eu acho que é uma discussão que os países latino-americanos precisam debater. Porque o debate, a questão energética no mundo vai ser uma questão importante, a substituição dos combustíveis fósseis vai vir com força, e de alguma forma essa energia estará na parte de baixo do Equador. Como ele vai se aproveitar dessa oportunidade para, a partir disso, construir uma nova matriz de desenvolvimento, eu acho que talvez seja o nosso grande desafio. Porque, por outro lado, nós podemos voltar para o modelo anterior. Tanto faz exportar soja, café ou hidrogênio, né? Então, essas escolhas para nós vão ser bastante importantes. Aí sim, eu acho que nós temos um caminho interessante para, de repente, construir uma nova forma de desenvolvimento. Fausto Augusto, diretor técnico do DIEESE, Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos Socioeconômicos. Muito obrigado pela sua presença aqui no Latitude Brasil. As portas estarão sempre abertas para a sua grande contribuição, muito efetiva e bastante qualificada. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Beto. Até uma próxima oportunidade. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Na semana que vem estaremos aqui outra vez, buscando entender cada vez mais profundamente os vários aspectos desse país que vocês, na América Latina, chamam de o Gigante do Sul. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau. Obrigado.